Mas para a gente esquentar esses temas aqui, para a gente começar a falar dos caras que a gente está mais acostumado, Nick, bora começar falando então de Thiago Mendes, que é um nome que vocês não aguentam mais ouvir falar e eu muito menos aguento noticiar Thiago Mendes. Por quê, Nick? Porque o São Paulo, então, na última segunda-feira, ou seja, há 7 dias, Paulo Pitombeira esteve na Barra Funda. São Paulo conversou com ele, traçou uma estratégia para apresentar uma oferta, a última oferta ao Ryan para tentar a liberação do Thiago Mendes. A oferta foi apresentada pelo São Paulo no final de semana, né? No fim da última semana, acho que foi quinta mais ou menos ali que apresentaram essa oferta. E por enquanto, dia 5/8, né? Capítulo 94 da novela, sem resposta do Al Rayyan, embora o São Paulo esteja mais otimista que dessa vez vai, mas sem resposta ainda do Al Rayyan. E aí vale a gente lembrar, né? Para que ele possa jogar as oitavas da Copa Libertadores, tem que ter uma inscrição até o dia 9. Então tem mais 4 dias aí para que o São Paulo consiga inscrever até sexta-feira aí praticamente, para que o São Paulo consiga inscrever Thiago Mendes para jogar a Copa Libertadores. Então assim, tá, cara, bastante demorado essa história, fica chato, fica alongado, mas o São Paulo tá cozinhando e esperando. Para mim, é claro que é fácil falar daqui que tem que acelerar tudo mais, mas pelo visto os árabes que são bastante encrencados, Nick. Cara, é aquela história que a gente já vem batendo na tecla também há vários programas aqui, né? Essa história do Thiago Mendes começou um pouco antes do jogo do Corinthians e São Paulo, né? Lá na Neoquímica Arena, aquele 2-2 que São Paulo teve a possibilidade de ganhar. Durante aquela semana, o Thiago foi no CT, conversou com o Zubeldia, deram a camisa lá para a esposa dele, do São Paulo, aí ele foi assistir ao jogo na Neoquímica Arena, então aquilo passou a impressão para o torcedor e para a gente, de modo geral, que era algo já praticamente certo, né? Fazer todo esse tipo de movimento para depois, vamos ver como é que vai ser, é um pouco estranho até para os padrões de contratação do São Paulo, que já não são dos mais velozes, né? Mas o Thiago eu acho que encaixaria muito bem no nosso elenco por conta da característica dele, e acho que a partir do momento em que se deixa chegar nessa urgência de se contratar um jogador às pressas, e quando eu falo se deixa chegar, parte é por responsabilidade do planejamento do próprio São Paulo, e parte é também por conta do azar de ter perdido por lesões graves os dois principais jogadores do time na posição, né, o Pablo e o Alisson. Então, essa conjugação de fatores aí, um certo erro de planejamento combinado com o azar e o acaso de ter perdido o Pablo e o Alisson, trouxeram para o São Paulo essa urgência de lidar com a posição de uma forma assim imediata. Ou você vai buscar na base um cara que consiga vir e suprir, e a gente já viu que não é o caso, porque o Zubeldia deixou muito claro que ele ainda não enxerga nenhum volante da base do São Paulo preparado para isso nesse momento, ou você vai buscar no mercado. O São Paulo buscou o Marcos Antônio, que ainda não estreou, está lá treinando e se aprimorando a forma, talvez até faça sua estreia nos próximos jogos aí, mas é uma característica diferente, né? Hoje, na prática, a gente só tem o Luiz Gustavo como um primeiro volante, que apesar de estar jogando o fino da bola, já tem 37 anos, e o São Paulino tem que acender uma vela para o Luiz Gustavo não sentir nenhuma gripe, porque a gente não tem, de fato, no elenco alguma reposição para ele. Eu acho que o Lisieiro vem entrando muito bem nos jogos, mas é uma característica diferente. O Lisieiro pode quebrar um galho eventualmente como primeiro volante? Pode. Eu, pessoalmente, gosto do Lisieiro, mas não é a solução para os problemas, né? Você não pode perder o Pablo, depois perder o Luiz Gustavo e pensar que você vai colocar todas as suas esperanças no Lisieiro, por melhor que ele seja, por melhor que ele possa render. Eu acho que seria uma surpresa muito grande, mesmo ele tendo esse potencial. Então, acho que o Thiago Mendes viria para suprir essa lacuna, porque ele sim, com o vigor físico que ele tem, até já jogou assim um pouco mais recuado no Lyon, que é um futebol francês, um futebol bastante tático, bastante competitivo também. Eu acho que ele poderia sim suprir essas duas funções, tanto de primeiro quanto de segundo. Mas se deixou chegar nessa situação, de fato não é fácil negociar com os árabes, né, com os catares lá no caso, eles vão dificultar até o último dia, até o último instante, ele ainda tem contrato, dinheiro não é problema para os caras, então, de fato, parece que a forma como a coisa se arrasta, o São Paulo não vai conseguir trazer. Nesse meio tempo,
tentou outros planos B, C, D, E, que a gente sabe do Paul Fernandes, por exemplo, mas deve ter tentado outros, não deu certo. Então a gente vai com o que a gente tem até agora, que é basicamente Lisieiro, Luiz Gustavo, Bobadilha e Marcos Antônio como quarteto de possibilidades de volantes para o restante da temporada. Perfeito. E aí também para a gente falar um pouco de Thiago Mendes, né, que volta à tona também. Sempre que tem esse assunto, tem alguma postagem que envolve a senhora Kelly Mendes, que é a esposa dele. Ela voltou a fazer um post para falar da negociação aí nas redes sociais nas últimas horas, onde ela foi perguntada, né? Me pergunta que eu te conto, diz a caixinha ali, Nick. E aí pergunta, ainda existe negociação entre Mendes e São Paulo? Tá até uma parte sendo tapada por ali. Ela fala, tudo que sair nas mídias e jornais é verdade, existe sim. Estamos no aguardo de uma posição, que é justamente a informação que a gente traz, que o Al Rayyan não respondeu. Acredite, sofremos muito com tudo isso e a cabeça fica mil. Ou seja, seguem esperando, segue a novela, é o 15º post que a gente coloca aqui, mas segue a novela e a família inteira louca para que o Thiago Mendes jogue no São Paulo, mas não é tão fácil assim, o Al Rayyan não facilita esse negócio e fica até chato, porque a gente tá falando isso aqui, Nick, a gente tá em 5 de agosto já, a gente tá falando que, ó, vamos ver aí as próximas horas, vamos ver o Al Rayyan desde junho, julho, né, então passa a ficar uma coisa cansativa, passa a ficar uma coisa chata. Acho que o próximo tema também é ainda mais maçante, é ainda mais cansativo, mas só pra gente colocar então para vocês que, de fato, São Paulo deu uma última cartada e agora sim tá esperando uma resposta do Al Rayyan por ele, né, então a gente colocar essa situação, Nick, que de fato tem uma oferta, ele é o plano A, o plano B e o plano C para o São Paulo nesse momento. Então, o São Paulo tá esperando uma resposta pelo Thiago Mendes. É chato? É chato pra caramba, mas a gente tem que informar enquanto tiver negócio, né? Eu fui consultar aqui, para você ter uma ideia, o jogo entre o Corinthians e São Paulo na Neoquímica, que o Thiago Mendes foi ver, foi assistir, foi no dia 16/6, 16 de junho, portanto, 40 dias atrás. Se a gente contar que ele foi visitar o CT alguns dias antes desse jogo, né, ao longo daquela semana, já são 45 dias aí tranquilo de negociações, né? É difícil imaginar que uma negociação de tanto tempo vai dar certo nos últimos dias. Tomara que sim, mas o São Paulo também está naquela posição de não faz sentido pagar muito alto por um jogador que daqui 3 meses vai poder assinar um pré-contrato e chegar no começo do ano que vem de graça, né? Entre muitas aspas, mas aí pagando as luvas para ele, que aí sim, aparentemente, entre o clube e o jogador, o empresário, isso sim já estaria tudo acertado. Então, não faz sentido o São Paulo investir um valor muito alto por ele agora por 2 motivos. Primeiro, pela idade dele, já é um jogador com 32 anos, e segundo, porque está em fim de contrato. Então, o São Paulo, nessa negociação com o time do Qatar, com o Al Rayyan, se assemelha mais ou menos com o que o Southampton está em relação ao Wellington, né? O São Paulo, em um dos casos, ele está numa ponta e no outro caso ele está na outra ponta. Assim como o São Paulo quer contar com o Wellington até o último dia do contrato dele, mesmo sabendo que vai perder de graça depois, o Al Rayyan até agora tem feito o mesmo jogo. Quer contar com o Thiago até o último dia do contrato dele, mesmo sabendo que depois disso, muito provavelmente, ele vem para o São Paulo de qualquer forma, e aí o Al Rayyan não recebe nada em troca disso. Mas é o que eu disse. Eu lamento um pouco, porque seja o Thiago ou seja outro reforço nessa posição, assim como na lateral esquerda, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que o São Paulo precisaria, sim, ter se reforçado. Muita gente questiona essa minha opinião, dizendo, mas o time não tem dinheiro, vai pagar... Assim, existe um meio termo entre você não trazer ninguém e você ter que contratar um cara de 10 milhões de euros. Eu sou contra a contratação de um jogador por 10 milhões de euros agora, na urgência, que possa vir, nem seria o caso do Thiago, mas assim, o São Paulo está realmente ainda em dificuldades financeiras, mas entre não trazer ninguém e gastar também mundos e fundos, existe um meio termo, e é justamente isso que o São Paulo deveria fazer. Um clube, a gente sempre fala isso aqui também, um clube com dificuldades financeiras tem que ter criatividade, tem que se antecipar, tem que planejar com um pouco mais de antecedência, tem que contar, inclusive, com o azar, que foram as lesões do Pablo e do Alisson. Então, assim, seja preparando alguém da base, seja peneirando ali numa Série B, no mercado um pouco secundário e dando tempo para o cara se adaptar, de uma forma ou de outra, por azar ou por erro de planejamento, São Paulo se viu, então, nessa situação de urgência, e aí é muito mais difícil você achar alguém
provavelmente vai pagar mais caro, provavelmente vai ter que submeter a um inflacionamento aí do mercado, porque o mercado inteiro está vendo que o São Paulo precisa de volante, enfim. Nessa situação, infelizmente, o poder de barganha acaba caindo, e aí de duas uma, ou o São Paulo vai achar uma outra solução, como por exemplo o Lisieiro, o Jackson Mendes, ou quem quer que seja, ou o São Paulo vai ter que achar alguém no mercado, seja o Thiago Mendes, seja qualquer outro volante aí que, na minha opinião, a gente precisaria. Boa, Nick, perfeito. Tô de acordo e acho que é chato quando se arrasta assim, mas é um pouco do mercado também. E acho que o São Paulo deveria ter planos B já melhores engatilhados lá atrás. Não digo nem hoje. Hoje já seria desespero, porque em 4 dias você fecha a inscrição para o seu mata-mata mais importante. Teria que ter alternativas lá atrás, mas a gente sabe que São Paulo está com uma lentidão terrível no mercado e talvez isso é papo para a gente colocar aqui também, mas a gente tenta informar para vocês, então, sobre as negociações, né?